uma outra complementação, né, que na verdade é bem simples, na verdade, para provar essa questão de, se gostasse da atividade, não, tanto que eu mesmo tentei trabalhar em outras, né. Sempre deixei a possibilidade do direito, por exemplo, como uma coisa aberta, mas tentei trabalhar em outras atividades, cheguei a trabalhar efetivamente com outras coisas, ou seja, há a possibilidade, sim, de se tentar outras atividades, até mesmo porque eventualmente seriam menos entediantes, então eu não estou fazendo em momento nenhum, estou fazendo questão de atuar numa atividade jurídica. Eu estou fazendo questão de atuar numa atividade secular em que se pague financeiramente para que haja para a resolução de todos os problemas que eventualmente eu já falei. Não sei, né, alguns estão dizendo aí não, porque no final, inclusive o argumento do Álvaro Dias, né, não, no final tem a questão da herança e tal. Não, primeiro que a herança foi. A primeira herança que havia foi objeto de gasto indevido, e na minha visão, inclusive, de cometimento de ilícito civil. Num primeiro momento. Num segundo momento, em relação a segundo valor da herança, porque supostamente haveria uma garantia, né? Porque eventualmente supostamente seria um teste, não, mas inclusive o argumento deles é de que o dinheiro da herança poderia acabar. Que é uma coisa que eu acreditei, porque o que acontece? Claro que eu achei que eu poderia me virar com o dinheiro da herança, mas eu mesmo falava, pô, peraí, é verdade que eventualmente eu possa fazer algum tipo de investimento, eu acho que eu consigo sobreviver com isso. Só que eles achavam que não, por isso começou toda a questão do processo. Inclusive, eu achei, olha só, eu achei que eventualmente o juízo poderia achar que eu não conseguiria administrar o dinheiro. Por isso também a questão do trabalho. Então eu preciso provar que eventualmente eu teria uma renda, porque se eu eventualmente me sustentar só com o dinheiro da herança, esse dinheiro pode acabar. Isso pode convencer outras pessoas. Inclusive o juiz em relação a qualquer questão processual, alguma coisa assim. Quando acontecesse, agora já ocorreu, mas naquela época não havia acontecido ainda, né? Então havia essa possibilidade. Eles estavam tentando forçar uma preocupação financeira. Que na verdade nunca aconteceu desse jeito. Porque o meu argumento também era, poxa, mas peraí, eu tenho herança. Qual que é o argumento deles? O dinheiro da herança pode acabar. Tá, mas esse argumento pode convencer outras pessoas. Então, automaticamente, eu vou ter que buscar trabalho para que eles não se convençam de que eu preciso de alguma administração na minha vida financeira externa. E por isso eu queria, eventualmente, o trabalho para provar que não. É, eu precisaria do trabalho para provar que eu não precisaria de administração externa financeira. O que era uma possibilidade de ocorrer naquele momento. Né? O que era uma plausibilidade de ocorrer. Em relação ao dinheiro da herança, sim, mas e outra, o próprio argumento de uso do dinheiro da herança, para mim, era, pô, realmente, talvez depois de algum tempo, em relação a algumas coisas que eu teria que pagar, talvez o dinheiro poderia acabar. Era uma plausibilidade. Ou mesmo em algum outro tipo de investimento que eu fizesse. Quer dizer, era tudo possível, na verdade. Né? Eles estão confundindo isso com, não, de repente, no fundo, gosto da atividade. Não, mas eu queria outros trabalhos seculares também. Eu tentei várias coisas. Eu, eu apliquei, por exemplo, currículo, ou mesmo outras coisas que eu eventualmente busquei na internet, para outras atividades também. Então, qualquer uma que resolvesse a questão financeira já estaria resolvida. E atualmente eu não tenho dinheiro, então não vejo realmente esse erro. Eu vejo um convencimento e eu não querendo eventualmente ter a minha administração financeira vinculada o que já foi eventualmente dito aí. Já foi um tema trabalhado no YouTube, o que me deixou, machucou inclusive o meu coração. Mais um argumento que machucou o coração. Sobre a questão, não, porque no final haverá uma administração financeira, haverá uma administração financeira. Mas era justamente esse, tinha esse argumento também. Eu não queria que essa administração financeira ficasse relegada ao segundo plano, em vez de o primeiro plano, que seria eu, entendeu? Mas há a possibilidade de você gastar mal o dinheiro. Sim, mas até eu reconhecia essa possibilidade. Ou eventualmente eu perder parte do dinheiro por algum tipo de consideração de que eu não deveria receber herança e tal. Isso é uma plausibilidade. Isso era uma plausibilidade. Pelo menos era falado literalmente por outras pessoas. Ou inclusive situações previstas biblicamente. Eu falei, poxa, não só posso perder esse dinheiro, como também eu posso investi-lo mal. Como depois de um certo tempo o dinheiro pode acabar. Até sejam com gastos normais e tal. Eventualmente até compro algumas coisas caras. Embora eu ache que eu conseguiria me dar bem. Mas esse não é o argumento deles. Mas o argumento deles era o contrário, de que não conseguiria. O meu argumento é de que se eu recebesse a herança. Mas então, esse é o meu argumento. Eu não quero receber herança, esperar receber herança para questão emergencial. Eu acho que agora eu já faria uma boa administração do dinheiro. Mas eu não recebi o dinheiro. Então não adianta simplesmente forçar, recebi aqui no final, o Álvaro diz, eu recebi uma herança e tal. Tá, mas eu não recebi. Não, mas um dia você vai receber, pois é, mas eu não confio nesse argumento. Ou seja, no fundo o objetivo era só humilhar, era só fazer com que a pessoa de alguma forma tentasse uma contradição argumentativa. Não, mas eu me baseei no argumento dele. Qual que era o argumento dele? De que eu eventualmente, de que o dinheiro acabaria. Ou eventualmente eu faria maus investimentos. Ou perderia parte da herança por outros motivos.
Era isso, era tudo isso que eventualmente eles sugeriram. E esses argumentos me davam medo. Até porque poderia convencer o juiz. Se eventualmente o juiz pega e diz assim, não, você não consegue administrar o dinheiro. Então vai ficar numa segunda via. E eu não quero isso. Então por isso eu precisaria do trabalho justamente para provar que poderia administrar financeiramente. Então, eu acho que é justamente isso. E que teria uma outra fonte, porque de repente outras pessoas, não só os meus pais, poderiam dizer, não, peraí, se ele tiver o dinheiro da herança, se acabar esse dinheiro, é, ele não tem outra renda. Então, por isso havia a questão da necessidade do trabalho secular. Então, ó, explicando melhor, acho que esse vídeo já explicou tudo o que precisava. Não adiantava me basear na herança. Tá, e por que gastaram da primeira vez? Ah, num teste espiritual. Não pode. Não pode. Eu estava contando justamente com esse dinheiro. Não que eu não pudesse, até porque eu não ia receber o dinheiro deles no primeiro momento, porque dependeria da morte da pessoa. Então eu falei, bom, posso trabalhar agora para não usar o dinheiro atual da pessoa, mesmo que eu tenha a garantia da herança. O que também já foi um argumento trabalhado. Então, sei lá, acho bobagem isso que estão falando por aí. Valeu.